alguém um dia quiser se opor a isso, no tocante à minha vida, estou disposto a pagar o preço que for para continuar cumprindo o que Deus me chamou para fazer nessa terra. Restaurar a aliança. E eu, seguindo esse momento, esse raciocínio, as últimas palavras que foram ministradas aqui, eu costumo avaliá-las, assim, no sentido não de eloquência de ministração, porque isso para nós já não faz tanta importância, mas no contexto em que direção Deus tem conduzido aquilo que nós estamos falando e tratando nesse hoje. E tem algo muito especial acontecendo. E aqueles que param um pouquinho para pensar naquilo que está sendo ministrado, conseguem perceber que há algo muito especial acontecendo. Esse mês, nós começamos a ser ministrados por Deus acerca desse contexto de insatisfação, como foi ministrado na última quarta-feira, insatisfação, e o pastor Oséias de vez em quando também na roda, pastor, eu estou insatisfeito, parece que está faltando algo. Eu falei, eu sinto a mesma coisa. E aí o pastor Francisco veio ministrar, eu também penso assim, eu nem sinto isso. Parece que está faltando algo, tem algo mais acontecendo. E quando eu digo isso, não estou falando só ou especificamente da igreja no contexto geral, porque eu acho que a igreja no contexto geral, Deus cuida dela para ir direcionando, tanto é que Ele tem feito isso com as ministrações. Mas o que eu penso e o que eu tenho vivido também de insatisfação está muito ligado à minha vida, né? Minha vida com Deus, ao meu ministério, ao meu chamado, e talvez seja porque o bom é o inimigo do ótimo, como o Diabo falou, né? Se a gente acha que está bom é porque a gente abre mão do ótimo, e aí a gente desiste dele. Então eu estou achando que sempre está muito ruim, sempre está muito longe. Eu estou falando de mim, né? Não consigo me ver satisfeito. Talvez o dia que eu me veja assim seja o dia de parar, o dia de declarar como Paulo, né, combati o bom combate, cadê a carreira para a frente. Nesse momento ainda não estou satisfeito, não estou mesmo, com contexto de vida e com contexto ministerial, e é isso que a gente está sendo desafiado por Deus. E eu creio que a igreja precisa ter um sentimento de insatisfação para buscar alternativas que nos levem e nos conduzam a uma melhora. Porque, se não for assim, nós vamos ficar na mesmice da vida e vamos viver a vida sem nenhuma perspectiva de melhora, e não é isso, Deus. O vídeo que nós vamos assistir no último domingo desse mês vai referenciar um pouco isso que eu estou dizendo, no sentido de que a igreja do Senhor deixou de orar, como o Diel começou ministrando no início desse mês, deixou de orar porque parece que a gente não crê como deveria. Tem coisas que, se a gente orasse, a gente ia ver mudanças, transformações. Mas, e aí é nesse nível que eu também me sinto insatisfeito. Porque tem coisas que eu desisto de orar. Você já desistiu de orar alguma coisa? Eu já. Estou confessando talvez um pecado aqui, mas talvez eu desisto. Porque você ora, não acontece, aí você para, cara. E aí a gente vê que o que Deus quer de nós é uma fé que se mantenha firme nele, que tenha uma característica de alicerce, onde todas as demais coisas estarão sobre ela.
Okay? Quando a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento, ela está falando de alicerce. É o alicerce para que toda e qualquer outra coisa que você possa imaginar seja colocada sobre ela. Então, se você tem um projeto de vida, a fé tem que ser a base do seu projeto de vida. Eu vou fazer a faculdade. A fé tem que ser a base da sua faculdade. Eu vou comprar um carro. A fé tem que ser a base de tudo. Então, porque se você... E eu comecei a conjecturar isso a partir do ponto que eu comecei a pensar na fé como um alicerce. Você olha para o alicerce, e esse alicerce não for bem feito, e aí eu não sei quantos trabalham em obra e conhecem como é que funciona, eu conheço um pouquinho, assim, mas tem que alicerce, para ser bem feito, tem que haver uma perfuração, verdade? Até que se ache solo fixo, sustentável, né? E aí isso, para mim, no contexto de Deus, sinaliza que eu preciso buscar profundidade em Deus, né? Para que eu possa construir um alicerce que seja sustentável. Me aprofundar em Deus. Tudo o que está faltando na igreja evangélica de hoje. Né? A igreja evangélica se tornou um ambiente de superficialidade. O Diel ministrou há um tempo atrás uma coisa que ele ouviu também em alguém ministrar, que disse que no Brasil o evangelho cresceu como um mar na profundidade de uma piscina, né? E quando a gente olha para tudo que acontece, é fato. Então, quando olhamos para a fé e para a proposta da fé, a fé é um firme fundamento. O firme aponta para a profundidade, para que o alicerce, que é a base de todas as outras coisas que virão após a fé, porque a fé é o que norteia as religiões, inclusive a nossa. E todas elas apregoam fé, todas a seu jeito. Essa semana eu tive o desprazer de conhecer uma seita que está no mundo, chamada Igreja de Deus. Se você tiver a oportunidade, dá uma pesquisada. Igreja de Deus é o nome dessa seita. Ela está no mundo, ela nasceu na Coreia, está espalhada em vários países do mundo e crescendo assustadoramente. Atualmente, cerca de 1.700.000 e poucos seguidores. Uma seita que diz que Deus é uma mulher e que essa mulher está materializada na terra e que eles conhecem ela. Ela é a líder deles. E que Jesus teve um outro Jesus que foi enviado além do Jesus que a gente prega, que foi o líder deles, que já não está mais aqui, que fundou essa seita em 1948. Eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas está crescendo numa proporção que você não tem ideia. Então, a fé, ela existe, né, em diversas óticas. Mas o desafio, né, nosso, como igreja do Senhor, é vivermos uma fé que seja autêntica. Que não seja uma fé corrompida, que não seja uma fé sem sustentação, porque senão todas as outras coisas que advenham dela, ou que deveriam advir dela, perdem o sentido de existir. Porque se o alicerce estiver mal constituído, corrompido, com ferros, né? Porque um alicerce tem ferro, tem pedra, tem cimento, tem essas coisas, né? Tem pedreiro aqui? Pode me ajudar? Tem algum pedreiro aqui? Pedreiro é criança, irmão. Se não tiver pedreiro, não tem casa. Tem construção. Tem não? Tem pedreiro não? Tem? Você também? Tem 16 profissões e 17 necessidades. Né? Que nem eu. Mas, então, aí tem que ter ferro, tem que ter pedra, tem que ter concreto. Coisas que apontam para a firmeza. Para enriquecer. Mas essas coisas, se não estiverem
aprofundadas não sustentam. Ou pelo menos não sustentam como deveriam sustentar. Aprofundadas em Deus, aprofundadas em Jesus, aprofundadas na palavra, aprofundadas. Para que o alicerce, que é a fé, que é gerado através da palavra que é ministrada, a Bíblia diz isso, e a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. À medida que eu ouço a palavra, eu estou sendo sustentado, a minha fé vai sendo construída, vai sendo mexido o concreto que vai constituir a base da minha vida. É isso que a Bíblia diz. O concreto vai sendo mexido, os ferros vão sendo entrelaçados, à medida que eu vou ouvindo a palavra, esta base para a minha vida, para a minha existência, para eu encarar a minha segunda-feira, que vai começar daqui a pouco, e que para muitos que estão aqui nessa noite já estão preocupados com ela, para que eu a encare da maneira onde eu possa vencer os grandes desafios que virão, esse mexer do concreto, da pedra e do cimento acontece à medida que você está numa igreja como essa nessa noite ouvindo a palavra de Deus. O desafio é que esse altar, assim como os outros, e alguns eu conheço e posso referenciar, outros nem tanto, mas que do altar onde nós estamos e temos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, não saiam baboseiras. Não saiam coisas como, por exemplo, o pastor Leovaldo falou hoje pela manhã, que quando a gente fala de tudo das graças, né, que a gente entenda que quando a gente bate o martelo no dedo, por um engano, em vez de bater no prego, bate no dedo, a gente não pense que em tudo dá graças é nesse momento, né, obrigado, Senhor, porque o meu dedo está doendo, e por acaso eu estou com o dedo aqui marcado, de uma porta do carro, e eu não dei graças. Então, para a gente não trazer para uma dimensão de meninos, né? Quando está ruim, está ruim. Eu posso chorar, eu posso me angustiar, posso me entristecer. Mas a fé que sustenta toda a minha vida me remete a uma esperança, porque a Bíblia fala disso, que a fé é a prova do que não se vê. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se me remete a uma esperança. Uma esperança que pode ter a ver com o dia ou com o tempo presente, mas pode não ter a ver com o tempo presente. Mas sempre haverá uma esperança para aqueles que em Cristo conseguem ter fé. Olha que coisa doida. Aí, quando no domingo passado nós tratamos do assunto da fornalha, foi assim, isso continua no meu coração. O Espírito Santo me trouxe algo. Eu tive a oportunidade durante essa semana de falar desse assunto ainda com algumas pessoas, tratando em gabinete com algumas pessoas, falando dessa fé que tira os caras da fornalha, mas também da mesma fé que os coloca na fornalha. Porque o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração acerca disso é uma fé, e essa é a fé que eu confessei aqui, a minha insatisfação comigo mesmo, está no fato de eu ainda não conseguir ver isso em mim. E aí alguém pode dizer, mas o pastor está pregando então algo que ele não vive. Negativo, mano. Eu estou numa angústia de uma busca que você não tem noção. E é exatamente pela essa busca e por esse entendimento de eu saber que eu ainda não alcancei essa fé, que me referencia para estar aqui ministrando para você. Porque se eu estivesse achando que eu já alcancei essa fé e não estivesse vivendo essa fé de fato, aí realmente me tiraria a condição de sair. Mas não me tira a condição porque eu estou na busca, mano.
A insatisfação gerou no meu coração um desejo de buscar a Deus para alcançar a fé que se diferencia da fé que você tem para receber. É uma fé que vai além dessa. É a fé que você precisa ter para não receber. Que foi dita pelos 3 homens da fornalha. Você lembra que ele disse? Abre de meio. Por favor, Daniel, capítulo... Isso. E aí, essa fé que mantém alguém de pé, mesmo sob o risco iminente de perder a vida, é a fé que renuncia à vida. Foi a fé que Jesus ensinou que a gente devia ter nele. Você sabia disso? Jesus ensinou que a gente deveria ter essa fé que renuncia à vida, se precisou. E quando a gente fala de esperança, a gente pensa no seguinte: eu hoje estou andando a pé, mas daqui a um tempo eu vou comprar um carro. Minha esperança e a minha fé está nisso. Se for essa fé, mano, essa fé ela é semelhante à fé que você tem quando você está torcendo pelo seu time de futebol e o cara vai bater o pênalti. É igualzinho. Teve uma situação por esses dias, e nós, por sermos igreja, precisamos ser atualizados. Teve uma situação de um pênalti que mudou a história de um clube aqui no Brasil. Aliás, mudaram do nosso time também. Deram um pênalti que não foi, depois, o Hernani? Parabéns, mas tudo bem. Vamos lá, vida que serve. Vamos continuar com o pé. Mas a fé, na hora de bater o pênalti, eu amo assistir disputa de pênalti, desde que o meu time não esteja envolvido. Amo. Não por não acreditar no meu time, mas é porque eu não estou envolvido naquilo. E a gente estava conversando esses dias aí sobre isso, ontem, na festa lá, nós estávamos falando disso, que às vezes a gente tem fé para orar pelo doente, mas que ele não seja da nossa família. Porque quando é da nossa família, muitas vezes nós não cremos o suficiente para que levante e ande. E a fé do cara que vai... Eu fico na torcida. Quando é o meu time, eu fico lá. Quando é um outro time que, eu não vou falar o nome, mas tem umas cores preto e vermelha, por exemplo, eu fico torcendo também. O que acontece? Isso não é a fé proposta por Jesus. Não é esse tipo de esperança que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma esperança viva. Uma esperança que, se as coisas não acontecerem nesse tempo, e esse tempo é só uma existência dentro da eternidade, é só um pedaço de existência dentro da eternidade, se elas não acontecerem nesse tempo, a fé que o Senhor Jesus, através da sua palavra, gera em mim, ela me sustenta para atravessar a possibilidade de nada acontecer nesse tempo, mas um dia estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para receber uma coroa de glória na eternidade. Uma fé que abre mão da vida, você entende? Abre mão da vida. A vida não é a coisa mais importante agora. E é isso que eu preciso alcançar. Importante a fé. Eu preciso alcançar. Porque esses homens entenderam isso lá atrás, no passado, antes de Jesus. Eles falam, quando Nabucodonosor lhes diz, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Vai. Quando ouvis o som da buzina, da própria, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, para vos prostrais e adorais a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha. Vai. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de que respondamos. Essa fé é que eu preciso. Eu ainda não tenho. Essa noite o Espírito Santo está falando com a gente exatamente para nos tirar da posição da fé superficial, da fé que não é um alicerce, coisa nenhuma, da fé que é só
uma história para nós. Nos tirar desse nível de fé e nos transportar para um nível de fé que seja assim. Que seja como a palavra de Deus diz: olha, se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que queira vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa fé. É dela que eu falo. E aí quando eu olho para isso, eu me sinto meio pequeno, né? Nesse contexto. Porque eu não sei se eu conseguiria abrir mão da vida. Eu tenho filho pequeno. E eu não estou fazendo apologia à morte, pelo contrário, mas eu estou fazendo uma menção de que a vida nem é a coisa mais importante que a gente tem. Talvez seja a morte. E a fé da qual eu vos falo é a fé que a gente precisa ter para não receber. Se eu orar por alguém aqui, essa pessoa ficar curada, essa pessoa fatalmente, amada, vai, primeiro, ser grata a Deus para o resto da vida. Em segundo lugar, vai tentar de alguma forma atribuir essa cura à minha pessoa, porque fui eu que orei. Não, o pastor orou por mim. Vai contar isso em testemunho, porque o pastor Ricardo orou por mim. E aí isso vai ficar meio que um marco, e essa pessoa vai permanecer em Deus, vai permanecer na igreja durante longos anos, e vai contando esse testemunho por onde foi. Amém, glória a Deus. Que bom, isso também é saudável. Mas e se eu orar e nada acontecer? Se eu orar e Deus não te curar? Aí você vai embora para casa, vai se sentindo triste, vai se sentindo um filho que não é amado pelo pai. Quero te dizer uma coisa. A maior fé é aquela que é expressada quando a gente não recebe nada. Quando a gente não ganha nada. Mas a gente continua ganhando. A maior fé é essa. A maior fé é aquela expressada quando Jairo vai buscar, essa passagem eu sou apaixonado por ela. Jairo vai buscar Jesus na beira do mar. Jesus estava chegando. Jesus, minha filha está doente. Por favor, vem comigo. Cura minha filha. Jesus disse: tá bom, eu vou. A fé que moveu esse homem para ir até Jesus foi linda. Mas a fé que salvou a sua filha não foi essa. Foi uma fé que, quando ele recebe a notícia de que não precisa mais incomodar o mestre, e acabou tudo. Talvez você tenha recebido uma notícia como essa semana, o Espírito Santo está falando para você. Acabou tudo, não tem mais jeito, ótica humana não tem mais jeito, já acabou, já encerrou. Já... Aí é a fé que Jesus suscita no coração dele. Jesus disse: Jairo, continue crendo. Continue crendo. Apesar de todo esse alvoroço, continue crendo. Guarda no teu coração. Essa é a fé inabalável. Essa é a fé aprofundada em Cristo. Da qual eu gostava. É a fé de que, num determinado momento, você pode não receber. Mas isso não muda o teu comportamento para com Deus. Eu orei 20 anos, ainda não recebi o que Deus me deu. Mas o meu comportamento para com Deus permanece o mesmo. Eu sei que Ele me ama, eu sei que eu o amo. E a minha relação permanece. Porque fé, ela certamente vai nos remeter a dois pontos. Primeiro, relacionamento com Deus. E em segundo plano, relacionamento com os homens. A Bíblia fala isso, eu vou mostrar para vocês. Mas antes de chegar lá, eu queria pensar nessa questão. Eu não necessito. Que fé é essa que fala para um ditador e que coloca em risco a sua própria vida e diz: a minha vida não é o mais importante aqui. O mais importante aqui é em quem eu creio. E eu queria dar uma palavra que o Espírito colocou no meu coração. Existem pessoas que estão se embaraçando com as coisas dessa vida.
E a sua fé que deveria ser aprofundada ao ponto de não alterar o teu comportamento com Deus e a tua relação com Deus, essa fé, ela é alterada porque você tem se deixado abater. Eu anotei isso aqui. De novo, não sabia quem vinha aqui, eu não conheço todos que estão aqui, mas estou pregando a palavra de Deus do jeito que o Espírito Santo colocou no meu coração. Lá em 2, não precisa abrir não, Julinho. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, diz que o soldado deve servir a Cristo Jesus e como um soldado que de fato está na guerra, está servindo. Depois você confere lá na linguagem que você tiver. Porque ele quer agradar ao seu comandante. E por isso ele não se embaraça com negócios dessa vida. Não se embaraça. Quer ver uma coisa que muitas vezes acontece com a gente? A igreja e a comunhão dos santos, o relacionamento no convívio de igreja, ele ficou tão banalizado por muitas pessoas, que esta relação de igreja, congregação, ela é tão importante, mas que para alguns se torna a primeira coisa a ser renunciada ou abrir mão quando alguma coisa acontece. Fiquei sem dinheiro, a gente já pensa, não vou à igreja. Fiquei sem carro, a gente pensa, não vou à igreja. Estou falando das situações que acontecem às vezes na vida da gente que a gente não tem como. Não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que se tornam tão frequentes no nosso dia a dia. Chegou uma visita, o que pensamos? Não vamos à igreja. E assim sucessivamente. E eu, particularmente, preciso gerar e deixar o Espírito Santo gerar no meu coração uma fé que seja aprofundada para que seja alicerce para todas as outras coisas da minha vida. Porque todas as outras coisas dependem disso. E aí eles dizem, nós não necessitamos de te responder sobre esse negócio, sério. Eis que o nosso Deus, olha a fé, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Essa é a fé. Fé aprofundada e firmada em Deus. Em Deus. Ele pode nos livrar. O conhecimento que eu tenho do meu Deus é suficiente para me dar entendimento e luz no sentido de eu sei que Ele pode me livrar. Tenho certeza disso, convicção. Aí ele continua, e nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão. Essa fé é na iminência de uma morte. A gente não está falando do papo de você vai ficar desempregado. Que às vezes a gente trata aqui a menor, o exercício da fé, e diz que, não, mas se eu não fizer isso, eu vou ficar desempregado. Se eu não ceder aos encantos do meu patrão, eu vou ficar desempregado. Se eu não mentir, eu vou ficar desempregado. Não fala disso. Isso diante desses homens iam rir, né? Se a gente conta essa história para eles, você sabe por que eu não menti? Sabe por que eu não subornei? Você sabe por que eu não me corrompo? Sabe por quê? Porque senão ia acontecer. Olha, sabe por que eu subornei? Sabe por que eu menti? Sabe por que eu fiz isso? Sabe por quê? Senão eu ia ser demitido. Esse cara aí não ri, né? Que é isso? Tu jura que tu tem fé? Tu tem fé mesmo? Assim? Tem. Sabe por que eu dei R$50 de guarda? Senão ele ia me multar e a multa é 500. Aí ele ia olhar para a gente e falar, sério, mesmo? É esse evangelho que você vive? É essa fé? Eles dizem, nós não vamos fazer, o nosso Deus vai nos livrar. E aí ele diz, e se ele não livrar? É esse nível de fé. É esse nível de fé que você precisa ter, querido.
É esse nível de fé que eu sou perseguido, buscando em Deus e quero alcançar. E se Ele não livrar, eu continuo crendo nele, porque Ele não muda e nele não há sombra nenhuma de variação. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo poderoso, Ele continua me amando, eu continuo amando a Ele. É esse nível que eu quero chegar. Porque ter fé para receber é bacana, porque a esperança, né? Você já sonhou um dia ganhar na loteria? Na cena, na merda? Eu já. Aí eu só fiquei pensando, não jogo não, tá, irmão? Está sendo gravado, aí vão pensar que eu jogo. Mas quando acumula e tem aqueles prêmios maravilhosos, né? 6 milhões, 8 milhões, 11 milhões. Sabe o que passa pela minha cabeça? Cara, se eu ganho um dinheiro desse. Já pensou eu acordo rapidinho porque eu falo, eu vou voltar para minha vida, porque não vai dar futuro isso. Primeiro porque eu não jogo, né? Se eu não jogo, eu não ganho. E aí eu falei, eu vou ficar pensando nisso, mas a gente dá uma viajada, não dá? A gente viaja legal nesse assunto. A nossa mente vai... Isso é esperança, não existe esperança. O nome disso é esperança, mano. Que a gente começa a conjecturar com a possibilidade, se eu tivesse esse dinheiro todo, eu ia comprar um PT. As mulheres já pensam logo nos sapatos e nas bolsas. Os homens só pensam nos carros, nas lanchas, nas motos. Mas, sabe, aí a gente vai. Isso é esperança. Caramba, essas coisas. Quero te dizer algo. A esperança que a fé em Jesus traz é infinitamente maior e mais tremenda e mais linda do que qualquer esperança que você possa alcançar e atingir nesse mundo. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está preparado para nós. Esperança além e acima daquilo que está nesse mundo. Que a glória que em nós há de ser revelada é muito mais tremendo do que qualquer tribulação que a gente possa passar. É isso que diz a palavra. E é pautado nessas palavras e nessas coisas que a palavra de Deus nos alimenta na fé, é que a gente vai atingir esse nível. Porque e se a vida estiver em risco? Meu irmão, que evangelho você quer? Você quer produzir um evangelho onde haja prosperidade, vai ganhar muito dinheiro sempre, onde haja, vai ter uma vida mansa e tranquila, onde você vai ter muito carro. Se você ganhar na Mega Sena lá, você pode até conhecer um carrinho, mas vai para o inferno e ele não vai adiantar nada. Aí você vai, pensa, se o evangelho que você crê, só crê por causa dessas coisas, não que essas coisas não possam acontecer, eu também creio nisso. Também creio que Deus abençoe os seus filhos, que Deus enriquece os seus filhos, mas se o evangelho que você está crendo está sustentado nessas coisas, pode ir jogar baralho e dominó na praça com os anciãos aposentados. Porque, estar na igreja e viver o evangelho no seu dia a dia não vai fazer nenhum sentido. Desculpa te dar essa notícia, mas não vai fazer nenhum sentido, mano. Nenhum. Porque o evangelho tem que gerar em nós algo maior do que isso. E Jesus fala isso.
Mas vamos voltar aí, Juninho. Por aí, deixa eu... Jesus fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo significa a todas as suas expectativas terrenas e sabe, o seu carro, renuncie a isso. Ok? Renuncie-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor a mim perder a sua vida, irá ganhar a sua. É isso mesmo. E é essa fé que a gente precisa começar a entender e defender. Quando o pastor Francisco falou aqui quarta-feira da sua insatisfação, eu também sou insatisfeito com tudo que está sendo ministrado na maioria dos lugares aí. Tem uma coisa que Deus falou para mim, eu queria falar para você e para vocês. Eu andei um tempo, não muito tempo atrás, há pouco tempo, eu andei um tempo muito angustiado com o que está acontecendo com o Evangelho e com as coisas que estão vendendo como sendo Evangelho. Muito. Isso me angustiava, cada coisa que eu ouvia, cada escândalo, cada pastor que ia para a cadeia, isso tudo me angustiava muito. Chegou um momento, o Espírito Santo passou um bálsamo de Gileade no meu coração e falou assim: olha, você não vai mudar isso. Ok? Primeiro ponto, você não vai mudar isso. Seja você a referência que você espera que esse seja. Seja você. Essa foi a primeira coisa. Então, eu falei, mas Senhor, teve um tempo que eu conjecturava, né, por que esses homens, muitos desses homens, estão na mídia, estão tendo oportunidades assim de ouro, que eu queria estar lá para pregar a palavra, cara. E os caras estão lá falando algumas coisas. O Senhor falou para mim assim: se eu quiser, um dia eu te coloco lá. Mas se você não está lá é porque eu não quero. Não. Eles estão lá e eles vão estar lá. E você não vai mudar nada. Eu falei, Deus, então o que eu estou fazendo aqui? Ele falou assim: comece a mudar aqueles que são perto de você. Comece a agir com a fé no contexto de quem está do teu lado, de quem é a tua família, de quem é o teu parente, de quem é o teu vizinho, de quem é o teu irmão da igreja. Porque a gente está querendo ganhar o mundo, mas dentro da igreja, muitas vezes, o nosso irmão está morrendo, está se esfriando na fé, e nós reproduzimos isso muitas das vezes. Eu ouvi uma expressão que diz que ovelhas feridas sempre haverão, mas o triste é saber que essas ovelhas se ferem no próprio rebanho. É dentro do próprio rebanho que as ovelhas se ferem, mano. Quando não é o pastor, é o irmão. E quando não é o irmão, é a irmã. E aí vão se ferindo e se machucando, e a gente está pensando em algo grande, a gente quer ir para a televisão. Para quê? Eu não vou para lá. Se o Senhor não quiser que eu esteja lá, eu não vou estar lá. Eu quero fazer a diferença no lugar onde Deus me colocou para fazer, amado. E o lugar onde Deus me colocou para fazer é dentro da minha casa, em primeiro plano. Em segundo plano, na minha vizinhança. E em terceiro plano, na igreja do Senhor, onde eu estou plantado. Eu tenho que ser gente de Deus dentro da minha casa, em primeiro lugar. Eu tenho que ter fé para ser gente de Deus dentro da minha casa, construindo relacionamentos saudáveis e sadios dentro da minha casa. E às vezes dentro da nossa casa nós não somos. E nós queremos ir para a televisão, queremos alcançar patamares maiores. Deus não vai nos levar lá. E talvez quando Ele nos levar lá, talvez nós já estejamos corrompidos também. E se for para chegar lá corrompido, eu prefiro ficar aqui. Eu prego para 10 do mesmo jeito que eu pregaria para 1000, do mesmo jeito que eu pregaria para 10.000, do mesmo jeito que eu pregaria para 100.000 pessoas. E eu prego a palavra de Deus do mesmo jeito. Se tiver uma reunião, eu já participei de reuniões que tinham 3 pessoas. Lá no terraço nós começamos, tinham 5 pessoas. Nós começávamos a ministrar uns para os outros. E eu pregava do mesmo jeito que eu prego hoje.
na mesma alegria, na mesma satisfação, mas eu quero dizer, está acima de pregar, está no viver a palavra de Deus. E eu começo no relacionamento, porque se não for assim, para que fé? A Bíblia diz, e Tiago reforça isso, fé sem obras é morta. E quando ele fala disso, ele está falando do irmão, ele está falando das pessoas que andam com você, ele está falando da sua família, ele está falando do que está no seu entorno. E a gente está querendo holofotes. Eu quero dizer em nome do Senhor dos Exércitos, a igreja do Novo Tempo não precisa de holofotes. Nós não estamos buscando holofotes, nós estamos buscando a presença de Deus. Assim como aconteceu nessa ministração de louvor nessa noite, é isso que eu quero nesse lugar, e é isso que eu vim buscar nesse lugar. Quero sentir a glória de Deus, a presença de Deus nesse lugar. Tenham uma pessoa, duas comigo, porque se tiverem dois ou três, eu mais um já é suficiente para o Rei dos Reis estar presente nesse lugar. Se não, fica sabendo, Rei, que não vamos servir a teus deuses, nem adoraremos a estátua de outro Deus. A questão está fechada. Nosso posicionamento é. E essa é uma fé que eu tenho que perseguir. É a fé que transcende a vida. É a fé que Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Quer me seguir? Tem certeza? Negue-se a si mesmo. Negue a sua vida. Não tenha a sua vida como a coisa mais importante desse mundo. E muitas vezes eu fui dizendo: minha vida é a coisa mais importante que eu tenho. A minha saúde é a coisa mais importante que eu tenho. Meu dinheiro é a coisa mais importante que eu tenho. O meu carro é mais importante. O meu filho é mais importante. A minha filha é mais importante. Meu marido, a minha mulher. Enfim, queridos, se a sua fé estiver nesse nível, nada disso será mais importante. Negue-se a si mesmo. Jesus disse isso, olha, porque negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz, as lutas, as dificuldades que você vai ter, queridão. Quer vir após mim? Vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter tristeza, vai ter dia que você vai acordar querendo ficar na cama, não querendo levantar, mas continue crendo. Essa é a proposta de fé de Jesus. O Evangelho que eu conheço, o Evangelho que Jesus tem ensinado. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. A preocupação do ser humano está no entorno da sua própria vida. A gente quer ver as coisas. E a fé apregoada é uma fé que nos desperta em relação a Deus. Porque ela diz o seguinte: ela diz que a fé, ela nos remete a um relacionamento com Deus que seja um relacionamento acima de toda e qualquer coisa a ponto de agradar a Deus. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé que eu quero buscar é uma fé que me leve, me conduza a agradar a Deus. Por isso que quando eu estava tratando a pastora Edna aqui, eu estava falando uma oração: eu não estou preocupado com homens, não estou preocupado em agradar a ou ver homens. Não estou. E isso eu já alcancei em Cristo. Mas tem coisas que eu preciso alcançar. E essa fé da qual eu vos falo, e da qual está escrito na palavra de Deus, é uma fé que nos leva a agradar a Deus. Em todas as coisas. Tem gente que acha que o Evangelho da Graça, como a gente tem ouvido aí, na ministração do domingo pela manhã, que o Evangelho, por ser o Evangelho da Graça, ou seja, por Jesus te dar tudo, te oferecer tudo, não exige de mim nenhum posicionamento. Não precisa fazer nada. Está tudo feito. Verdade importante é que você crer em Jesus e ser salvo. Agora, e vida? Vida que agrada a Deus. A pergunta é: você tem fé para ter uma vida que agrade ao Senhor? E quando você for confrontado?
Continua tendo fé para ter uma vida que agrada ao Senhor? E quando o cara zombar em você, continua tendo fé para ter uma vida que agrada ao Senhor? É isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu entendo que a fé que Deus quer, o patamar de fé, é uma fé que em primeiro plano agrada a Ele. Eu sou dele, irmão. Você quer agradar a Deus? Olha para o lado, olha aí para o lado. Tem uma pessoa do teu lado ali. E essa pessoa pode ser abençoada por você. Com um sorriso, com um abraço. E aí quando você faz isso, sabe o que acontece? Você faz um carinho no coração de Deus. Aí Deus se alegra. Mas existem outras coisas que são inerentes à vida. E que muitas vezes, e aí, quando somos colocados em xeque, a questão é essa: mais importa agradar a Deus do que aos homens. E isso acontece na nossa vida toda hora. E as decisões precisam de fé, por isso que eu falei que a fé é firme fundamento. Todas as outras coisas estão sobre ela. E as decisões que a gente toma na vida dependem disso. Ou a gente agrada a Deus por ter fé, eu creio. Eu sei que o meu Redentor vive. Uma vez eu disse não a um emprego, deixa eu contar isso. Não é para minha glória não, é para a glória daquele que cuida de mim. Do meu Senhor. Ele cuida de mim, da minha família. Mas uma vez eu disse não a um emprego que me ofereceu. Porque para estar naquele emprego, eu ia ter que negociar a fé. Sabe como é que a gente negocia a fé? Quando a gente tem que mentir, e a Bíblia diz para você não fazer isso. Quando a gente fere os princípios da palavra de Deus, e a Bíblia diz: não faça, não faça, não faça. E aí quando a oferta de emprego se consolidou diante de mim, eu precisando, estava desempregado com criança pequena em casa, precisando do emprego, eu disse: não, não quero, assim eu não quero. Por esses meios eu não quero. E às vezes, amados, a nossa fé, quando ela é rasa na profundidade de uma piscina, ela olha para determinadas situações e desafios da vida e diz assim: o Senhor está me abençoando. A questão é: o Senhor não abençoa pecado. Se você estiver em Deus, o Senhor será contigo. E fé é acreditar que Ele será comigo até se eu tiver que entrar na fornalha. Ele está comigo. Vai estar comigo. Ah, mas pastor, eu estava precisando aparecer um emprego. Agora vai ser uma bênção para mim. Como é que você conseguiu, pô? Ah, um cara lá me colocou e eu não sou concursado, tem que entrar concursado, mas ele me colocou pela janela. Meu irmão, pula a janela de volta para você entrar pelas portas da cidade, por favor. Ok? E aí você abre mão de uma janela, mas o Senhor te abre as portas. A Bíblia diz que é Ele que tem a chave para abrir e ninguém fecha quando Ele abre, e tem a chave para fechar e também ninguém abre quando Ele fecha. É Ele que tem a chave. E às vezes a gente fica querendo recursos que são humanos e que confrontam com a nossa fé. E eu preciso de uma fé que desafia a minha vida ao ponto de dizer: olha, eu não necessito de te responder sobre isso. Se você quiser, você pode me lançar na fornalha. Eu não vou mudar a minha postura. E a fé que eu vos falo, ela agrada a Deus. A fé que eu vos falo, fala de um relacionamento, de um posicionamento diário de agradar a Deus. A minha pergunta tem sido acerca da minha vida mesmo. Qual é o nível de satisfação que eu tenho gerado no coração de Deus? E qual é o nível de insatisfação que eu tenho gerado no coração do Eterno? Qual é o nível de tranquilidade e testemunho que eu tenho gerado no coração de Deus quando Ele falou de Jó? E Ele fala com uma tranquilidade, com um testemunho, com uma satisfação. Qual é o nível que eu tenho gerado no seu coração?
E aí a minha preocupação é que fé é essa que eu estou tendo? É uma fé que só que me tira de casa e me traz para a igreja, da igreja me leva amanhã para o trabalho, do trabalho me leva para casa. E é essa fé rasinha, assim, sem nenhum relacionamento profundo, sustentável, viável, eterno. Onde se a tribulação vier de um jeito, sabe, como aquele tsunami, sabe, que não fica nada, e a tribulação vem, às vezes a gente olha assim, essa tribulação está vindo, a minha resposta tem que ser, e se ele não me livrar, nós não nos dobraremos, nós não nos curvaremos, nós permaneceremos em Deus. Enquanto vida eu tiver, a minha posição é essa, e quando não tiver mais vida, eu estarei com ele na eternidade. Essa é a fé. Perdoe, irmão. Para encerrar, eu vou ler um texto, porque essa é a parte, porque a fé que a gente está falando, ela se remete a Deus, no tocante a desejar agradá-lo acima de todas as coisas, e remete-nos ao nosso irmão, ao nosso próximo, que é uma outra coisa que a gente lida com muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade de tratar determinadas coisas no tocante a Deus, pela sua grandeza, e a gente não consegue agradá-lo muitas vezes por falta de fé, porque a gente não consegue sustentar as nossas opiniões em firmeza diante de Deus. E uma outra coisa que acontece é com o próximo, é com o irmão. Abre para mim aí, Julinho, por favor, Tiago capítulo 2. Na verdade, o foco vai estar no versículo 14 a 26. Mas eu vou ler esse texto todo e aí a gente encerra essa ministração. Tiago 2, a partir do primeiro versículo. Tiago, tratando do assunto fé, ele fala que é uma coisa, e assim, tratando de fé relacionada aos irmãos, ele fala de uma maneira muito tremenda. Ele diz assim: olha, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu tenho uma versão aqui, que é a versão na linguagem de hoje. Ela é muito doce para tratar, muito gostosa de se ouvir. Eu vou ler essa versão aí, tá? Porque aqui todos podem acompanhar. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem, olha, está tratando de fé. Tiago, nesse momento, está tratando de fé, mano. E fé é a expressão viva de obras. Porque uma coisa sem a outra não existe. Ok? Quando não há expressão viva de fazer alguma coisa por alguém, esqueça. Quando eu falei aqui que às vezes a gente quer fazer outras coisas, maiores coisas, grandes coisas, e dispensamos coisas que de fato têm valor, estava me referindo a isso aqui. Existem coisas que nós não vamos poder mudar. Gabriel, você teria condição de bancar um programa de televisão para a Igreja de Novo Tempo hoje? Não. Eu também não tenho. A igreja também não tem. E nós não podemos mudar isso. Ok? Mas tem algo que a fé faz, produz, naqueles que de fato estão alicerçados nela. E isso está aqui. Isso aqui, amados, qualquer um de nós não precisa de dinheiro para fazer isso. Não precisa de dinheiro para exercer isso, ou para exercer a fé em Cristo Jesus. Você pode fazer isso hoje, irmão. Você pode fazer isso com a pessoa que está do seu lado hoje. Você pode fazer isso ao sair desse lugar. Você pode fazer isso lá na tua casa, hoje, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho. Isso aqui não precisa de dinheiro para fazer. E Tiago aborda a fé em Jesus, dizendo: a fé procede de não tratarmos as pessoas com acepção. Não gostar mais de um do que do outro. No tocante ao tratamento, você pode gostar a nível de sentimento, porque sentimentos são coisas que são geradas dentro de nós, a partir de atitudes, a partir de algumas outras coisas, a gente não vai entrar nesse mérito.
Mas a ordem de Jesus é amar. E a ordem de Jesus é um tratamento que tenda, ou pelo menos direcione, para a forma como Jesus agiu e fazia. Ok? Como é que Jesus tratava os ricos? Já parou para pensar? Como é que Jesus tratava os ricos? Você quer me seguir? Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu. E vem me seguir. Como é que Jesus tratava os pobres? Bem-aventurados são os pobres. Porque os homens não lhes dão nenhum carinho, nenhuma atenção. Mas quando isso acontece, os homens precisam entender que eles não estão fazendo a alguém, eles estão fazendo a mim. E Jesus diz isso num outro texto, dizendo, olha, alguns, quando chegarem na minha presença, eu vou dizer, vinde bendito de meu Pai. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. E aí alguém pergunta e diz, mas Senhor, quando nós fizemos isso? Quando foi? Quando você fez a um dos meus pequeninos. O Evangelho de Jesus é lindo. O Evangelho de Jesus é lindo. É lindo. É lindo. É lindo. Aí diz assim, Tiago diz assim, porque se no vosso ajuntamento, está falando de igreja, de congregação de igreja, tá? Se no vosso ajuntamento entrar um homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, coisa que a igreja durante muito tempo defendeu, trajes preciosos. Trajes preciosos. Como é que a igreja defendia isso? Tem que estar na vela. Mas não tem problema nenhum com trajes preciosos. Mas o maior valor está dentro. E dentro pode estar dentro daquele que não tem traje precioso nenhum, que não está de terno, não está de gravata, não está, pode estar de camiseta, em alguns casos pode estar de bermuda, é nesse que o Espírito Santo do Senhor manda a gente ir até ele e tratar dele, cuidar dele, amar ele, expressar Jesus para ele. E a fé que Tiago professa é essa, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com um sólido traje, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhes disseres, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, ou em outras versões, na minha versão, tá, assenta no chão mesmo, fica à vontade aí no chão. Ok? Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu os que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam os tribunais. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando eu estava lendo isso aqui, eu falei que isso é uma verdade, sabia? O cara que tem dinheiro, tem posição, normalmente são os mais arrogantes e blasfemam de Deus. Você fala, amor de Deus, não preciso disso não. Eu uma vez ouvi um cara falando assim, olha, o dia que eu tiver com problema, estiver na miséria, eu vou para a igreja. Isso aqui não. É assim, por isso que Jesus falou, olha, é mais fácil. E aí, é lógico que tem todo o entendimento, mas é mais fácil passar o camelo por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque a arrogância tira o cara do céu. A prepotência precede a queda. Vai arrebentar o cara. E às vezes nós estamos preocupados com o riquinho, nós estamos preocupados com o deputado. Eu fiz parte de uma igreja que entrava gente de todos os níveis. Gente de tudo quanto é jeito. Tinha advogado, tinha... Aí tinha os jogadores que entravam lá. Meu irmão, a tietagem em cima dos jogadores era um negócio de louco. Até o dia que o pastor deu uma ordem. Falou, jogador é gente como gente, tá? Então, por favor, trate os jogadores como você trata o seu irmão.
Não é para maltratá-lo, mas não é para endeusá-lo, para idolatrá-lo. Um desses jogadores veio pegar aqui uma vez, Ricardo Malafaia. Ricardo era bonitão, agora tá meio gordo, igual eu. Mas ele era bonitão. Morenão, todo bonitão, chegava até marchando na igreja. As menininhas da época aí começava aquela tietagem. Só que o cara jogou em Portugal, muito de bola, jogou em Portugal, e vai ouvir essa mensagem depois e vai falar. Não era ruim não, mas ele teve um problema no joelho, aí ele parou de jogar cedo. Mas, sabe, é uma tietagem, o pastor falou, cara, isso aqui não. E tá certo, mano. Quer tietar, quer bajular, na linguagem popular, bajule aquele que entrar aqui fedendo, cheirando mal, sabe, tá vindo lá da rua, porque não tem onde dormir. Quando ele entrar, você dá um abraço nele. Fiz parte de uma igreja pequenininha, uma certa vez. Entrou um dia um homem naquele lugar. O homem cheirava mal. E quando cheira mal, a gente precisa dizer que cheira bem. A gente pode dizer que cheira mal. Porque isso aqui não está relacionado a mentira. Né? Não está fedendo não. Pô, tá fedendo, cara. O cara chegou lá, cheirando mal, cabelo grande, barba toda loira, roupa toda maltrapilha, chegou lá, ouviu a mensagem, foi à frente, aceitou Jesus. Bom, a gente imediatamente teve um diácono lá da igreja, o cara andava perfumado, eu gosto de perfume, mas aquele gostava mais do que eu. Mas perfumadão, já na primeira coisa, quando ele viu aquele homem lá na frente que chegou lá, glória a Deus. Eu imagino o cheiro, a confrontação dos cheiros, mas o cara ficou ali, orou com ele. Depois do culto, levou ele lá para dentro, deu um banho nele, tinha roupas da assistência social na igreja, deu a roupa para ele. E falou, você está morando onde? Eu estou morando na rua, não tenho onde ir, porque eu sou de outro estado, era, se não me engano, Sergipe, lá norte, nordeste do país, não lembro. E aí ele falou, vim de lá para cá para trabalhar, acabei em coisa, perdi tudo. Eu tenho uma carrocinha que eu vendo as coisas, acho que essa da TV aqui está acabando. Alguém deve providenciar um outro microfone. Eu vendo as coisas numa carrocinha, mas estou sem dinheiro de fazer reposição na carrocinha. Não tenho. Sabe o que a igreja fez? Desse tamanho, igreja. Tinha meia dúzia de crentes, de gente de Deus. Sabe? A igreja vestiu o cara, deu banho no cara, vestiu o cara, comprou material para ele trabalhar no dia seguinte, abrigou ele lá até o dia da sua viagem de volta para a sua terra, porque ele expressou que era isso que ele queria fazer. Entramos em contato com eles lá, com a família já não sabia mais onde ele estava, já não tinha mais notícia dele. E aí, amados, ele trabalhou, no dia seguinte trabalhou, voltou para a igreja, guardou a carrocinha dele, dormiu na igreja. E aí, até o dia dele viajar, eles falaram entre nós. Cuidado pela igreja, cuidado pelos irmãos, cuidado por pessoas que entendem o que é a fé. Deixa eu continuar isso, senão isso vai terminar meia-noite. Eu preciso acabar isso, em nome de Jesus. Aí, fala assim, porventura esses que vocês valorizam mais, não são esses que quando vocês falam do nome de Jesus, eles zombam de vocês, esse coração? Vai. Todavia, se cumprires, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis, vai. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Até aí, pula para o 14, por favor. E aí, Tiago vai tratando de que essa fé alicerçada em Jesus, ela produz coisas como essa. Primeiro, eu quero agradar ao meu Deus, acima de todas as coisas. E a segunda coisa é que eu me torno misericordioso, eu me torno uma pessoa melhor do que eu era. Eu começo a olhar as pessoas para tentar suprir as demandas das suas necessidades. Coisa que antigamente passava por mim e eu não estava nem aí.
E tem um monte de gente dentro da igreja que continua nem aí, mano. Que fé é essa? Você vai para onde com essa fé? Você segue a quem com essa fé? Segue a quem? Aí a gente pergunta, mas a gente fala, eu não posso ir para a televisão, eu não posso ir para a rádio, eu não tenho dinheiro para gostaria de estar lá pregando. Meu irmão, viva o Evangelho, viva o Evangelho, viva o Evangelho, viva o Evangelho. Santo Agostinho falou uma coisa, olha, se pregue o Evangelho em todo o tempo, e se preciso for, use palavras. E é uma verdade. É porque ele é de uma corrente diferente da nossa que ele não falou uma verdade. E às vezes a gente quer ir para a televisão, a gente quer pregar, a gente quer o microfone. Quer? Não vou dar não porque ele é da igreja, mas se eu um dia tiver um microfone, eu dou para você. Mas eu espero que você use ele na praça, pregando o amor de Deus como ele é. Espero que você use ele lá na sua vizinhança, pregando o amor de Deus como ele é. 14 diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha aqui, vídeo, vai. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, vai. E algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aí ele diz o seguinte, que tem gente que sabe que o irmão, quando a gente não sabe, é uma história. Por isso que eu falo, irmão, se a roda pegou, fala comigo. A gente dá o nosso jeito aqui, a gente não é rico, né? Mas a gente sabe dividir o pão. A gente já aprendeu isso aqui. Nós não estamos num templo suntuoso, cheio de coisas. Eu nem quero, mano. Se você um dia espera estar na igreja de Novo Templo, num templo suntuoso, cheio de ouro, cheio de coisas, meu irmão, pode começar a procurar outro caminho, porque eu não quero isso. Então, quando você sabe que o irmão está necessitado, sabe que o irmão está precisando. E tem um irmão aqui que eu posso fazer referência dele, porque ele para mim tem sido, e não é um não, mas tem vários. Mas tem um que tem sido uma bênção para a minha vida. E acho que tem dois que têm sido muito bênção para a minha vida. Mas, sabe que o irmão precisa, sabe que o irmão necessita. Você tem condição de ajudar, mas não faz. Uma vez, Deus falar isso. Eu não vou citar nome, não vou citar igreja, não. Uma vez, um irmão que fazia parte do contexto de liderança arodeira, não sei se ele era arodeiro, era diácono, numa igreja, ele foi desempregado e ficou necessitando, precisando de algumas coisas. Aí aconteceu um fato, eu fiquei sabendo. Irmão, quando a gente fica sabendo, a gente se torna responsável. Ok? E quando eu falo para os irmãos, se a roda apertar, me conte, é porque eu quero me sentir responsável. Porque, não, fala nada não. Se eu não sei, não tenho responsabilidade com isso. Mas à medida que eu sei, eu estou conhecendo, eu tenho total responsabilidade. E aí, esse irmão ficou desempregado, eu sabia. E aí fui até o pastor da igreja. Pastor, o irmão desempregado. Ele está precisando de tudo. Ele está precisando. Porque quando a gente fica desempregado, sem dinheiro, às vezes as pessoas levam pão para a gente, comida para a gente. Pegam da assistência social, não é isso? Que a gente também tem aqui. A gente pega o arroz, pega o feijão, pega o coisa. Aí pega e abençoa o irmão. Legal. Você acha que é só isso que precisa? Você tem certeza que é só isso? Você tem certeza que é assim que você gostaria de ser abençoado? Não sei. E aí eu falei, pastor, o irmão está precisando de comida, o irmão está com contas atrasadas,
e a gente precisa fazer alguma coisa. Falei para ele, o senhor me autoriza a falar com alguns irmãos para a gente levantar uma importância para ele? Você autoriza. Aí nós fizemos isso. Vamos lá. E abençoamos o irmão. Nunca falei disso, estou contando isso hoje aqui, também numa exaltação de homem nenhum, mas para a gente entender que o Evangelho é além daquilo que muitas vezes nós estamos pensando. E aí quando a gente diz, vamos para aí, Julinho, por favor, quando a gente diz, olha, você está com frio, vai se aquentar. Vai para casa, dá um jeito de esquentar, sem um fogo, sem uma fogueira. E a gente não toma uma providência quanto a isso, de fé. E aí a gente diz, vai e se parte. Fartar de quê, mano? Tem que comer. Vai fartar de quê? Está fartando tudo, mano. E às vezes a gente vai lá, a gente não toma uma atitude, vai. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Coloca o último versículo, que eu acho que é o 26, por favor. E a gente encerra aqui. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É assim que Tiago encerra essa conversa sobre fé. E eu queria encerrar aqui dessa maneira também. Fé sem obras é morta. Uma coisa sem a outra não existe. Eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? Isso tem que gerar em você, produzir em você um desejo ardente de agradar ao Senhor. Isso é fé. Fé é para agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu tenho fé, quando a fé é gerada no meu coração, nasce também um desejo ardente de agradar ao Senhor. Quando a fé de Jesus é gerada no meu coração, nasce também uma preocupação com o próximo. Já fez alguma boa ação para alguém? Já contar não, porque quando a gente conta, a gente perde o galardão do céu. Sabia disso? Se a gente ganhar o galardão da terra, a gente perde do céu. Então, a maioria das coisas é melhor nem falar. Tu fez, fica na tua. Glória a Deus e vai embora. Mas já fez alguma coisa boa para alguém? Assim, que tenha favorecido de fato uma pessoa? Não é atravessar a velhinha na rua, não. Deus se abre. Isso aí, quando a gente faz isso aí é um exemplo legal, mas a gente faz isso, a gente fica feliz, a gente acha que a gente já cumpriu a fé toda, né? A gente sai, tem que estufar o olho, para descer a velhinha estava lá. Estou falando de coisas que mudem a história da pessoa, mudem a vida, que mudem a perspectiva dela estar vendo o Evangelho de Jesus. E aí você, como um autêntico representante do Evangelho, chega, meu querido. Não é com arrogância não, tá? Mas eu tenho, eu sou de Jesus. Então, tá aqui, ó. E tem gente que age por aí também, né? Tem Jesus, por isso que eu estou cheio de dinheiro, você está na miséria, tá aqui, ó. Assim não. Quem é de Jesus fala assim, queridão, como é que tá? Queridão que usa não sou eu aqui, mas como é que tá? Aí o cara que não é aproveitador vai dizer tudo vai bem. É assim mesmo. Aí você olha nos olhos. Vai acontecer isso contigo? Comigo já. Você olha nos olhos e fala, meu irmão, fala comigo, o que está acontecendo? Fala comigo. Aí chora. Aí eu choro também, né? Eu sou de céu, eu estou quase chorando aqui. Aí que alguém fala assim, ó, a gente tem um irmão entre nós, eu vou contar isso e encerrar, caramba, né? A gente tem um irmão entre nós aqui, acho que não tem ninguém da sua família aqui, eu vou falar. Milton foi esposo da Rose, cunhada do pastor Alberto. Milton morreu muito cedo, com 40 e poucos anos. 42 por aí, muito cedo. E ele era membro daqui. O Milton fazia coisa
E ele não contava. Eu fiquei sabendo por outras pessoas, ele não falava isso. Ele, uma vez, ele recebeu uma cesta básica do trabalho. O Milton, ele era um cara que o trabalho dele era assim, um dia ganhava, outro dia não ganhava nada, e aí passava um aperto, sabe? Ficava dias assim, sem ter o que comer, sem ter... Era difícil, e a gente meio que monitorava isso para ajudá-lo, mas era complicado. E aí ele vivia essa realidade. Aí um dia, ele estava vivendo o auge do aperto. O auge. Dificuldade, faltando as coisas. Ele é abençoado, ele recebe uma cesta básica no trabalho. Aí recebeu a cesta básica. Aí, todo feliz, né? Bota no carro, pô, caramba, tá garantido a comida dessa semana, pelo menos o básico tá garantido, legal, bacana, vai embora pra casa. Quando ele chega em casa, ele recebe uma notícia que o cunhado dele, que estava desempregado, estava passando necessidade. Meu irmão, ele pega o carro, que ele estava com a cesta, e volta, vai para a casa do cunhado. E fala assim, não, abre a cesta lá na frente dele e fala assim, toma isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu vou levar para minha casa. Não, meu, você também está pior que eu, não sei. Mas eu ia comer uma semana, eu como 2 dias, você vai comer 2 dias também, fica tudo certo. Abençoou a vida do cunhado, foi levou para casa, foi abençoar. Quando a gente faz isso, dá uma satisfação no coração. Sabe o que se chama isso? A fé no dia o Senhor Jesus chamou para viver. Quando a gente não vive essa fé, a gente se sente inútil. E tem gente que acha que para ser útil na obra do Senhor, quando a palavra diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, sabe o que as pessoas pensam? Eu quero estar lá no altar, eu quero estar com o microfone na mão, eu quero estar pregando, eu quero estar na televisão, eu quero estar no rádio, eu quero... Sede firmes e constantes. Sabe qual é o trabalho que não vai ser vão no Senhor? É esse. Você faz, ninguém sabe, ninguém vê. O Milton morreu com 41 anos. Hoje eu estava falando para o pastor Francisco isso. O Senhor, eu acho que o Senhor olha assim para a terra e vê umas pessoas que alcançam um nível de fé. Assim como aconteceu com Elias, aconteceu com Enoque. A palavra de Deus diz isso. E acontece com homens até o dia de hoje. Eu acho que Deus olha assim e fala assim, o mundo não é digno desse. Porque a maldade, não é que eles sejam bons em excelência, mas a maldade que está no mundo é tão grande, tão nociva, que esses homens não podem viver mais isso. Porque eles já atingiram o coração de fé em Jesus, que passa por essas coisas. Queria agradar o coração de Deus. Fala comigo, vai agradar o coração de Deus e agir na vida do meu coração. Esse é o Evangelho e essa é a fé que o Senhor Jesus nos manda viver. Eu espero que o Espírito Santo fale o teu coração. Hoje eu não tenho convite para vir aqui à frente, a menos que alguém esteja aqui e queira aceitar Jesus publicamente. Se tiver alguém aqui que queira fazer, nunca fez isso, mas hoje quer fazer, entendendo que o Evangelho não é essa baboseira toda que muita gente faz aí fora, mas que o Evangelho de Jesus é isso. Se você quer viver uma vida em Deus, quer aceitar Jesus, quer receber o Filho de Deus, você tem a oportunidade de levantar sua mão onde você estiver. Se tiver alguém aqui hoje, tem. Caso não, eu vou chamar crente nenhum aqui, gente de Deus nenhum aqui. É isso que nós fomos chamados para viver. E se vivermos isso, vivemos o Evangelho. Se não vivermos isso, vivemos uma fábula, onde nós acreditamos estar vivendo o Evangelho, cumprimos toda uma liturgia, um ritual de estar na igreja, e isso não serve para nada, não muda nada, não atinge a vida de ninguém. O pastor Neil Barreto falou uma coisa muito interessante. Entrevistaram, perguntaram a ele, qual é o tamanho da sua igreja? Ele falou, o tamanho da minha igreja é o tamanho que a minha igreja exerce, é tudo aquilo que a minha igreja exerce no contexto da sociedade. E quando eu olho para a minha igreja tem 2 mil membros, mas eu vejo que o nosso tamanho é bem menor do que. E essa é uma realidade, não é da igreja do pastor Neil, essa é uma realidade da igreja do Brasil.
Nós queremos e falamos e queremos tantas coisas e falamos tantas coisas, mas agimos pouco. E a fé sem obras é morta. Não é fraca? Deus abençoe. Vamos ficar de pé.